Pega a visão do canal do Guerreiro. Hoje eu quero falar sobre duas palavras que aparentemente elas têm a mesma conotação, porém elas são bem distintas: motivação e disciplina. Tem uma passagem logo no início do ministério de Jesus muito interessante, em João capítulo 2, a partir do versículo 1, mostra Jesus em um casamento, né? E ali tem a falta de vinho. E Maria vai até Jesus, no versículo 3 está escrito: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe diz: eles não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. O versículo 5 é muito interessante, que Maria diz: disse então sua mãe aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. A importância, aqui já estava iniciando o discipulado daqueles que estavam acompanhando a Jesus Cristo. Nós vamos entender um pouquinho o que é motivação e o que é disciplina. É muito importante nós separarmos motivação de disciplina. A motivação é um conjunto de processos que dão ao comportamento uma intensidade, uma direção determinada e uma forma de desenvolvimento próprias da atividade individual, né? É um organismo, ação ou que sustenta ou dá direção à ação, quando o organismo foi ativado, né? Então as pessoas são motivadas. Um estádio de futebol, por exemplo, motiva as pessoas tanto a ovacionar o time, odiar o próprio time ou odiar o time adversário. É incrível, até o formato, aquela panela de pressão, pessoas naquele frenesi. Se você não está motivado a entrar, você acaba entrando, porque você é motivado, você é impulsionado, né? O mundo corporativo, em algumas situações, ele usa essa técnica para motivar pessoas a tomarem decisões de compra. Se você vai num ambiente onde é um frenesi, música alta, barulho, muita movimentação, aquela empolgação, as pessoas são motivadas a fecharem negócios pela emoção. A motivação costuma muito acionar a emoção das pessoas. É um pouco perigoso, tem que ser muito bem controlado. Em ambiente com música alta, euforia, tende a motivar as pessoas a tomadas de decisões. Nunca tome decisões importantes, ou muito feliz ou muito triste. Sempre tente tomar, porque você vai estar motivado por uma emoção boa ou uma emoção negativa, né? Que a tristeza é uma emoção ruim, mas ela faz parte da vida. E a alegria em frenesi também é uma emoção que pode ser perigosa. Sempre tente tomar as suas decisões fora da motivação da emoção, né? E nós vemos uma passagem bíblica muito interessante. Saul, quando estava esperando Samuel para realizar o sacrifício a qual ele tinha sido ordenado a guardar o profeta, ele foi motivado pelo povo a fazer o sacrifício antes da chegada do profeta Samuel. Nós vamos ver isso em 1 Samuel capítulo 13, versículo 8 a seguir. Esperou, pois, 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo, deixando a Saul, se dispersava. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha acabado de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então perguntou Samuel: que fizeste? Respondeu Saul: porque via que o povo, deixando-me, se dispersava, e que tu não vinhas no tempo determinado, e os que os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas. Eu disse agora: descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda não aplaquei o Senhor. Assim me constrangi, emoção, e ofereci o holocausto. Olha o que Samuel respondeu: procedesse neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. A motivação dele, querer atender o povo, porque o povo estava se dispersando, e ele querendo os olhos do povo para ele, fez ele desobedecer a Deus por uma motivação
errada, né? Porque não era para ele fazer. Por isso que a palavra de Deus fala, Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Então é muito importante. A motivação fora do propósito de Deus levou Saul a perder seu reino. Às vezes a pessoa tem até uma boa intenção e motivação errada, às vezes pode dar problema. Tem que ter disciplina com as ordens do mestre, disciplina com as ordens da palavra, disciplina com as ordens das autoridades instituídas, dentro daquilo que Deus instituiu. Às vezes a pessoa quer fazer alguma coisa. Eu sempre me lembro uma história interessante. Uma pessoa foi contratada para fazer uma limpeza de janelas. E quando ela chegou para fazer a limpeza de janelas, ela viu que o piso do local estava muito sujo. E ela, motivada por limpeza, falou, eu vou limpar esse piso para quando eu limpar as janelas, refletir mais a limpeza que eu fiz. E ela foi limpar o piso, mas a ordem era limpar a janela. Quando chegou as pessoas que tinham pedido para limpar a janela, ela foi mandada embora. Por quê? Porque o piso seria trocado. Eles queriam que a janela fosse limpa. Que a janela fosse limpa. Você está entendendo? A motivação de uma atitude era boa aos olhos dela, mas para o contratante não tinha nada a ver, porque ela não foi contratada para limpar o piso, foi contratada para limpar a janela, porque o piso seria trocado. Você está entendendo? Falta de disciplina a uma ordem destituída. Foi o que fez Saul perder o reinado dele. Não era para ele mexer com o sacrifício. Quem tinha que fazer era Samuel. Mas ele, motivado pelo povo, acabou tomando a frente e dançou. Vamos falar um pouquinho sobre disciplina agora. Disciplina, obediência a regras, a superiores, a regulamentos, né? Ordem, regulamento, conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos ou bom funcionamento, né? Também pode se referir ao cumprimento de responsabilidades específicas a cada pessoa. É a capacidade de controlar e direcionar nossas ações, comportamentos e pensamentos em direção a um objetivo específico. Envolve a capacidade de resistir a distrações, superar obstáculos e manter o foco e a determinação quando enfrentamos dificuldades ou tentações. Isso é disciplina. Tudo vai querer tirar você fora da disciplina. E interessante que a palavra disciplina se originou a partir do latim disciplina, né, que quer dizer educação de um discípulo que um discípulo recebia de um mestre. Então, a palavra disciplina é totalmente ligada à palavra discípulo, né? Disciplina é o quê? Educação de um discípulo que um discípulo recebia de um mestre. Isso é disciplina. Então, logo, disciplina está totalmente ligado, discípulo está totalmente ligado à disciplina. E nós vemos que Jesus, ele pediu não para gerar pessoas motivadas. Não que seja ruim a motivação, ela é boa, mas ela tem que ser trabalhada para que você não vive só de emoções. Um time de futebol, geralmente o que vai mais longe dentro de uma equipe é aquele que é mais disciplinado. O motivado às vezes toma atitudes que às vezes pode levar ao gol, sim, mas foge da regra daquilo que foi determinado. Nem sempre a motivação dele vai levar o time à vitória, mas a disciplina no conjunto sempre vai ser mais forte, né? Veja os times dos times japoneses, eles não são tão bons, mas a disciplina deles em obedecer às ordens de um treinador tem feito com que eles só tenham crescido no futebol, né? Então nós vemos que Jesus, ele procurou discípulos, e isso está bem intrínseco em Mateus 28, que é a grande comissão, né? A partir do versículo 16 está escrito: partiram, pois, os 11 discípulos
para a Galiléia, para o monte onde Jesus lhe designara. Quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E aproximando-se, Jesus falou-lhes, dizendo, isso aqui foi logo quando Jesus ressuscitou. Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos. Ele não falou, fazei pessoas motivadas. Não, fazer discípulos. De todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, discípulo não é um sinônimo de perfeição, pois em meio aos 11, cada um tinha suas particularidades e temperamentos. Porém, a disciplina ao direcionamento do mestre foi tão bem executada que a ordem dada há quase 2000 anos atrás continua ecoando pelo mundo. Exemplo é eu aqui, como discípulo de Jesus, ensinando a palavra de Deus. Olha que ordem bem executada. E eu, na minha disciplina, repassando a ordem do meu mestre. Jesus Cristo é o meu mestre. Eu estou aqui trabalhando, ensinando a palavra por amor ao que ele fez pela minha vida, que eu não merecia. E a gente vê também, e participando dessa grande comissão, um pouquinho da palavra que entra no teu coração, e você entende um pouco da palavra de Deus, já estou cumprindo a comissão na minha vida, ordenada pelo Mestre Jesus. E falando um pouquinho também sobre disciplina, o rei Davi, ele foi disciplinado até tomar posse de seu reinado. E tamanha foi a sua disciplina, que até hoje em Jerusalém, Israel, há uma enorme reverência ao seu reinado. E também existia uma promessa, que através do reinado de Davi, veria Jesus Cristo. Então, a disciplina, presta bem atenção para finalizar. A disciplina te faz superar o processo para você viver o propósito de Deus para a tua vida. É só com a disciplina, em tudo. Seja de âmbito profissional, de âmbito familiar, de âmbito eclesiástico. Quem tem disciplina consegue ir até o final, né? Quantas pessoas sofrem uma palavra chamada autossabotagem por falta de disciplina? Começam algo e nunca terminam. Por quê? Porque elas foram motivadas, elas não foram disciplinadas a alcançarem seus objetivos. Quantas pessoas começaram o cristianismo junto comigo e hoje não estão? E eu oro para que elas sejam reavivadas. Por quê? Porque elas entraram pela motivação e não pela disciplina a qual Jesus ensina em Mateus 28. Gerai discípulos. Gerai pessoas disciplinadas ao Mestre Jesus. Pega a visão. Isso serve para todas as áreas da vida. E para você conseguir alguma coisa é com muita disciplina, foco, né? Como é o nome, como é a regra, é um jargão muito usado, mas eu tenho uma empresa de network que chama F3. Fé, força e foco, né? E disciplina. Pega a visão do canal do Guerreiro, tenha um dia abençoado e seja disciplinado. A disciplina traz organização. A disciplina traz organização para a tua vida, porque você se projeta. Você sempre tem que saber aonde você vai estar daqui a 5 anos. E a resposta para essas perguntas está relacionada à disciplina que você tem no decorrer dos anos.